Desde que essa pandemia desembarcou aqui no estado do Piauí, você acompanha em tempo real os dados da evolução desta pandemia em todo o mundo. E é assim que nós começamos nossa edição desta segunda-feira, dia 20 de abril, apresentando para você os números que são coletados, que são tabulados e apresentados em tempo real pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, através dessa plataforma online que nós trazemos sempre na abertura de cada jornal para o seu monitor. Vamos aos números da evolução da pandemia neste exato momento. Em todo o mundo, atualmente 2.416.135 casos confirmados de Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus em todo o mundo. Desse total, casos ativos somam 1.617.213 casos. Os recuperados, 632.983 casos, aproximadamente um quarto dos pacientes que já foram positivos para coronavírus, para o Covid-19, já estão curados. Casos fatais em todo o mundo, já estamos em 165.939 casos. Lembrando a você de casa que esses números são repassados de forma oficial pelas instituições de cada país ligadas à saúde pública. E é claro, esses dados são tabulados, organizados e apresentados em tempo real pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. A gente sempre faz um passeio neste primeiro momento pelos países que estão vivendo uma crise mais agressiva, uma evolução mais agressiva da pandemia. E um dos principais países na atualidade que vem sofrendo bastante com esta pandemia de Covid-19, de coronavírus, os Estados Unidos. Vamos lá para o território norte-americano para saber como está, neste início de tarde, horário de Brasília, a evolução da pandemia hoje, nesta segunda-feira. Estados Unidos com 772.665 casos confirmados de Covid-19. Desse total, casos ativos 660.651 casos. Pacientes recuperados que manifestaram sintomas da Covid-19, que entraram em contato com o coronavírus, manifestaram seus sintomas, mas já são considerados como pacientes curados pelas organizações ligadas à saúde pública em território norte-americano, são 70.859. Mortes nos Estados Unidos da América, 41.155 casos. Vale lembrar também para você que um dos territórios que vem sofrendo bastante com a evolução agressiva da pandemia está ali no continente europeu. Vamos ao primeiro país que nós sempre trazemos para você, porque ainda continua se destacando. A Espanha vem apresentando dados bastante fortes, bastante agressivos da evolução desta doença em território europeu, em território espanhol. Neste início de tarde, a realidade na Espanha é a seguinte: 200.210 casos, sendo que desse total, 97.771, quase a metade, ainda são casos ativos. Casos recuperados, também quase a metade, um número muito bom, um número muito alto em território espanhol, 80.587. É importante lembrar que esses dois estatísticas, esses dois números, andam sempre muito próximos na Espanha em particular. Sempre casos ativos está sempre muito próximo de casos recuperados. Até o exato momento, como eu já tinha falado, 80.577 pacientes em território espanhol já são considerados como curados da Covid-19. Casos fatais, 21.852 casos. Outro país em território europeu que vem se destacando há um bom tempo por conta da agressividade da evolução da pandemia é a Itália. Neste início de tarde, nós mostramos para você este panorama que você confere no seu monitor. 179.059 casos registrados em território italiano. É importante destacarmos para vocês que o número de casos positivos para a Covid-19 da Itália é menor que o da Espanha. Mesmo assim, na Itália você tem mais mortes. Casos ativos em território italiano, 108.296, casos recuperados, 47.055 casos, casos fatais, 23.708. Esses são os dados da Itália neste início de tarde de segunda-feira, horário de Brasília. Já que eu falei em Brasília, vamos vir para o nosso país, vamos para a realidade brasileira apresentada neste início de tarde em tempo real pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. Lembrando a você de casa que este panorama é sempre informado pelos países, pelos departamentos, pelos ministérios ou similares que são ligados à saúde pública. De acordo com a OMS, nós temos neste exato momento em território brasileiro o seguinte panorama. Vamos lá. 39.144 casos. Desse total, casos ativos 14.530, um dado muito bom brasileiro que eu vim apresentar para vocês, é este número de casos recuperados. Por um bom tempo nós ficamos sem saber essa prospecção de casos recuperados de pacientes que tiveram alta após manifestarem os sintomas da Covid-19.
Atualmente, 22.130 casos são considerados como recuperados, um número maior do que os casos ativos. Mas é importante destacar que o Brasil não chegou ainda em nenhum estado, em nenhuma cidade, ao seu pico de Covid-19. Casos fatais em território brasileiro, 2.484 casos. Já que nós estamos falando de Brasil, vamos nos aproximar cada vez mais, vamos falar da nossa realidade piauiense, porque nós sempre temos os dados divulgados pela CESAP, a Secretaria de Saúde do Estado do Piauí. E os próximos dados que eu vim apresentar para você são o seguinte: nós temos o último boletim que foi divulgado no dia 19 de abril de 2020, ontem, às 19 horas e 30 minutos. Desse total, são 158 casos confirmados. 14 casos da doença sendo registrados nos municípios de Lagoa do Barro, Pedro II, Floriano e Teresina. Até o exato momento foram descartados 2.331 casos, pacientes que manifestaram sintomas semelhantes à Covid-19, mas que já são consideradas pelas autoridades piauienses em saúde como pessoas que estão curadas. Até o exato momento, 12 óbitos registrados aqui em nosso estado. Neste último boletim foram confirmadas 2 mortes, sendo uma criança de 13 anos, de Pedro II, que faleceu no Hospital Infantil Lucídio Portela, aqui em Teresina, sendo que ela já tinha sequelas de paralisia cerebral e também de desnutrição. O outro óbito é de um homem de 61 anos, que estava internado no Hospital Estadual de Seu Arco Verde, no município de Parnaíba. Ele já havia sido confirmado para a Covid-19 e tinha um histórico de hipertensão. Nesse boletim que você acompanha aí no seu monitor, nós também temos um dado positivo que diz que nós temos 75 altas médicas. Lá embaixo você confere mais informações acerca dos leitos que estão sendo ocupados. Até o exato momento, 97 pacientes internados, 62 desses pacientes estão em leitos clínicos, 34 em UTI e apenas um paciente em unidade de estabilização. Cidades com casos confirmados, de acordo com o último boletim divulgado pela CESAP, foram 24 municípios piauienses, do total de 224 que apresentam casos confirmados de Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus na atualidade. Mais informações e os detalhamentos deste boletim você confere acessando portalodia.com.